Bom, dando continuidade à unidade 3 de espaço urbano, nós vamos ver agora o tema 2, que é o processo de urbanização. O que é urbanização? Complementando o outro vídeo. Vamos lá. Urbanização, unidade 3, tema 2. Bem, primeiramente eu coloquei aqui para vocês o que é urbanização, né? A urbanização corresponde ao processo de crescimento da população urbana em determinada cidade ou região. Esse tema é um tema bem fácil, tá, gente? Não tem dificuldade nesse tema. É basicamente para vocês compreenderem aí que o espaço urbano ele passa por um processo de crescimento, né? Por um processo de expansão, como a gente viu até na última aula. No finalzinho da última aula a gente viu isso, de como o espaço urbano ele tende a se expandir por estar concentrando algumas determinadas funções que atraem maior aglomeração de pessoas. E aí a gente vai tentar entender melhor isso, que é o processo de urbanização. Então, coloquem aí o conceito, tá, por favor. Corresponde ao processo de crescimento da população urbana em determinada cidade ou região. Então, é um macetezinho aí, é crescimento da população que vive em áreas urbanas. Eu coloquei essa imagem, né, que eu achei para a gente poder entender melhor a sequência de acontecimentos dentro do crescimento urbano, né, da urbanização. A gente tem ali nas duas primeiras imagens, na primeira imagem, uma área, um espaço que não foi alterado, e a gente percebe, ó, passo a passo, como esse espaço ele começa a ser alterado, há maior aglomeração de pessoas, e ele vai se expandir, ele vai ter elementos urbanos se intensificando. Então, essa sequência de imagens, ela demonstra perfeitamente como se dá o processo de urbanização. Se vocês perguntarem para os pais de vocês, ou pessoas mais velhas que vocês conhecem, como era São Luís há alguns anos, algumas décadas atrás, e que mudanças que São Luís teve, como é que era tantas áreas urbanas assim, tantos elementos urbanos, tinha tantas casas, tinha tantas estradas. Se vocês fizerem esse questionário, questionar essas pessoas mais velhas, e nem precisa ser tão mais velhas assim, eu mesma quando eu era criança, para hoje eu já vi muitas mudanças na cidade. Talvez até vocês, como eu já perguntei para vocês no início do ano, lembram disso? Que eu perguntei para vocês quais foram as mudanças que vocês observam no espaço geográfico. Aqui na cidade, o espaço geográfico ele está mudando o tempo todo. Então a gente percebe que nas últimas décadas o São Luís, por exemplo, passou por diversas transformações, que é justamente o espaço urbano se expandindo, crescendo, o crescimento urbano, uma maior aglomeração de pessoas, uma busca maior por moradias, por áreas vazias para construir casas, para construir comércios. A gente está observando aí um crescimento da cidade. É isso que causa, por exemplo, a conurbação, né? Que é quando o município ele começa a uma infraestrutura, uma mancha urbana de infraestrutura e construções se conectar com outro município, fazendo surgir assim a metrópole. Então, a gente caracteriza muito uma área urbana por sua população, as pessoas que vivem na área urbana, a aglomeração de pessoas, tá, gente? Então, a gente tem aí nesse gráfico, né, a evolução da população urbana. Ou seja, o Brasil hoje, ele é majoritariamente urbano, mas por muito e muito tempo ele foi uma população predominantemente rural. Ou seja, a maior parte dos brasileiros viviam nas áreas rurais do Brasil. Mas a partir da década de 50, com as indústrias atraindo pessoas para as cidades, a gente vai ver aí o desenvolvimento de uma população urbana que até que aí nos anos 2000, né, antes de 2010, a gente vai ter aí a superação da população urbana em relação à população rural. Então, a gente está vendo nesse gráfico aí a evolução dessa população urbana que ao longo das décadas começaram a ser atraídas para a cidade. Com certeza deve ter alguém que vocês conhecem, da família de vocês ou próximo de vocês, que veio do interior, se mudou para a cidade em busca de uma melhoria de vida, oportunidades para estudar, para procurar um emprego. Isso acontece muito. Então, até agora está acontecendo pessoas vindo do interior para a cidade. Então, aqui vai começar a cada vez mais vai aglomerar pessoas aqui na cidade, compreenderam?
A gente tem aí, eu peguei o exemplo de um outro país, que é a China, que mostra aí a evolução da população urbana e a população rural de lá. Que em amarelo a gente tem a população urbana, em azul a gente tem a população rural. A gente percebe que na China a maioria da população, até na década de 50, era rural. Olha, gente, que diferença. Na década de 50, 88% da população na China era rural. Por conta das mudanças na cidade e industrialização da China, a indústria se fixa onde? Que a gente viu? Na cidade. Então a gente começa a atrair muitas pessoas para a cidade. E aí você vê aí que em 2010 a gente tem aí uma superação da população urbana na China. Em geral, os municípios são formados por uma área rural. Assim, uma parcela da população vive no campo e o restante na cidade. Mas existem municípios que têm apenas área urbana, como é o caso de Natal, no Rio Grande do Norte. Sim, aqui em São Luís, o município de São Luís tem uma área urbana, tem a cidade e tem uma área rural, ok? Mas existem cidades que estão tão urbanizadas, a expansão urbana daqui de São Luís, gente, está avançando para a área rural, tá bem? Vai ter um momento, e já está acontecendo, que eu já expliquei para vocês isso, que a área urbana, ela está expulsando cada vez mais as pessoas da área rural, os empreendimentos industriais, os conjuntos habitacionais ali no município de... Ai, gente, esqueci o nome. Passo do Lumiar, desculpem. Nossa, que loucura. Ali em Passo do Lumiar, a gente vai ter muitos conflitos de comunidades tradicionais que vivem da pesca, da caça, tendo suas terras tiradas dessa população para poder construir conjuntos habitacionais. Então, a gente vai ver aí uma anulação do espaço rural dentro do município com o avanço do crescimento urbano. Então, chega uma hora que o crescimento urbano, ele tira totalmente o espaço rural. Ele vai expulsando, vai marginalizando o espaço rural. Então, existem cidades, inclusive, como a de Natal, que não tem espaço rural. E eu acho importante vocês entenderem que o espaço rural ele tem uma importância na cidade. A maioria das coisas que vocês compram na feira aí de legumes, verduras, por um preço melhor, mais barato, vem do espaço rural de dentro do município, tá? Eu coloquei aí para vocês esse mapa de 1900 para a gente comparar com esse mapa de 2016. O que tu tem ali na legenda, né? Legenda. População das cidades com mais de 10 milhões. Em vermelho não tem. Em 2900 não tem uma cidade com mais de 10 milhões de pessoas, que é uma mega cidade. População entre 5 e 10 milhões de pessoas. Tu tem ali em Londres, né? Lá na Europa, você tem uma população que chega a mais de 5 milhões de pessoas, mas tirando Londres, tu não encontra outra cidade assim. De entre 1 e 5 milhões, tu tem contra o número, mas nada se compara com isso. Hoje em dia, você tem aí uma aglomeração urbana muito maior. Olha a quantidade de cidades com mais de 10 milhões de pessoas. Olha os pontinhos verdes, nós temos várias cidades aí com entre 1 e 5 milhões, inclusive São Luís está dentro dessa categoria de cidades entre 1 e 5 milhões de pessoas. Então vocês podem observar aí que houve uma mudança, né, no mundo. A gente tem cada vez aí mais cidades. E o tema 3 desse assunto de espaço urbano é a ocupação e o uso do espaço urbano, que eu vou colocar nesse vídeo mesmo, porque é assuntos curtos, né? Eu espero que vocês tenham compreendido aí o avanço do crescimento urbano, a urbanização. Olha, gente, houve um crescimento urbano, né? Houve uma urbanização. Esses mapas aqui é ótimo para a gente finalizar esse assunto. Então, o que é a ocupação e o uso do espaço urbano? Então, basicamente, todo espaço ele é utilizado para alguma coisa. Ele é ocupado e utilizado. E com o crescimento urbano, a ocupação e o uso do espaço urbano, ele ficou o tempo todo em evidência. Nossa, nós vamos usar esse espaço para quê? Nós vamos tirar o espaço rural para colocar um espaço urbano, para fazer um conjunto habitacional. Vamos ocupar dessa forma, por quê? Para quê? É justo isso?
E eu coloquei uma pergunta aí para vocês sobre função, né? As funções e as características do espaço urbano influenciam as condições de vida da população. Então, todo o território, gente, ele tem uma função, ele tem uma importância. Para que a gente vai usar isso? Então, o território dentro de uma cidade, ele é um território que vai ser utilizado por alguma coisa, seja para morar, seja para produzir, seja para comercializar, enfim. Todo o território da cidade, ela está sendo valorizada, entendeu? Está acontecendo uma valorização muito grande dos espaços urbanos. Ele precisa servir para alguma coisa, é para o turismo, é para o comércio, entenderam? Então, basicamente aqui a gente vai ver essas funções do espaço urbano e como é que essas funções vão influenciar a vida da população. Todas essas funções em benefício mesmo das pessoas que vivem no espaço urbano, a gente está se beneficiando disso. Vamos aqui entender quais são os espaços urbanos os espaços de uma cidade. Eu coloquei algumas imagens aí para vocês, vamos começar com elas, né? Eu coloquei ali, moradias, né? A gente pode utilizar dentro da cidade para morar. A gente pode usar espaços da cidade para indústria, como ali, paisagem industrial. A gente pode usar o espaço para o lazer, como a gente construir uma praça. São funções dentro da cidade. Então, vai numa praça, ali a função é o lazer, ou então o comércio, né? Porque a gente coloca muito lanchonete ali ilegalmente nas praças que não deveria. É indústria, é para morar. As cidades possuem diversos espaços que são utilizados pela população de acordo com suas funções e características específicas. Então, praticamente isso daqui, esse conceitozinho aí, é o conceito de uso e ocupação do espaço urbano. A utilização pela população de acordo com sua função e características específicas. E dentro desse espaço urbano, nós vamos ter aí espaços públicos e espaços privados. O espaço público, o uso e a ocupação dos espaços públicos, eles são administrados pelo governo, é acessível a toda a população. Eu coloquei aí para vocês aí um exemplo do hospital universitário, é público, é para ser utilizado por todo mundo, porque ele é um hospital público. Mas nós temos dentro da cidade também muitos espaços privados. Por exemplo, o São Domingos não é um espaço público, então tu não vai lá, tipo, eu quero ser atendido. Não é público, é privado. Ali o dono tem dono, e o dono, para tu utilizar essa função, essa função que esse estabelecimento está exercendo, você precisa pagar. O que não acontece ali com o hospital universitário, porque é de acesso de toda a população pública, né? Então, espaço privado são espaços de propriedade particular, pertencendo a um indivíduo, como uma casa, por exemplo, é um espaço privado, ninguém, não é qualquer um que entra dentro da sua casa com espaço privado, não é que nem uma praça, que todo mundo pode ir. Eu, se eu quiser, vou numa praça, sento no banco e é meu direito, tá ali, porque é um espaço público, tá bem a rua, a praça. Agora, tu pode entrar na casa de uma pessoa e sentar no sofá e dizer, eu tô aqui e quero ficar aqui. Não, né? Obviamente, ali é um espaço privado. E, enfim, os espaços privados, eles têm diversas funções. Moradia, lazer, cultura, prestação de serviços. Existem áreas de lazer como shopping, que é privado. Então, tu pode até entrar ali, ficar ali e tal. Mas, para você usar alguma coisa ali como algum estabelecimento dentro do shopping, você precisa pagar. E às vezes, se você quer estacionar seu carro, você também tem que pagar ali no estacionamento. Tu tem escolas que são privadas, hospitais, ou seja, sempre é privado, e para você poder utilizar, precisa de uma condição, seja pagando ou não. Centro e periferia. Então, a gente já viu aí que nós temos diversas funções dentro da cidade, moradia, indústria, lazer, que essas funções aí estão distribuídas em dois tipos de espaços públicos e privados. E dentro da cidade, tu vai encontrar de maneira bem distinta o centro e a periferia. Coloquei aí o que é o centro da cidade. Eu coloquei a imagem do centro, né, da nossa cidade, que é a Rua Grande, representando o centro da cidade. Não necessariamente tu vai ter só esse centro, tá? Tu tem outros centros dentro da cidade, como ali Renascença, é uma área central da cidade, mas o mais importante daqui da nossa cidade
é o centro. O nome, inclusive, do bairro é centro. O que é o centro da cidade? É o centro, pode ser o centro geográfico, exatamente o ponto, né, no meio da cidade, da área urbana, ou o centro comercial, que é o caso do centro aqui de São Luís, é centro comercial, não é o centro geográfico. Se tu olhar o mapa de São Luís, centro, ele não tá exatamente no meio. Tá quase, mas não tá. Mas ele é o centro comercial e financeiro, ou pode ser também o centro histórico. Então, é uma área que tem uma importância comercial, financeira, histórica, mas tem uma importância que converge as pessoas para esse lugar, entendeu? Todo mundo vai para esse lugar em grande quantidade. E o que seria a periferia? A periferia, embora concentre a maior parte da população, tá, gente? Tipo, a maior parte da população não vive no centro. Ela vive na periferia. E é uma população de baixo poder aquisitivo, como eu falei para vocês na aula anterior. Tu vai encontrar aqui em países como o Brasil, a periferia com baixa renda, mas periferia, subúrbios de outros países desenvolvidos, tu vai encontrar pessoas de renda um pouco mais alta, tá? A gente também vai começar a ver, condomínios de alto padrão localizados em periferias de muitas cidades brasileiras e estrangeiras. Não são todas as cidades brasileiras que vão ter aí uma periferia de alto padrão, mas tem sim. Aqui, por exemplo, em São Luís, tu percebe que a periferia tá começando a ter uma periferia de alto padrão, porque não tá encontrando, gente, mais lugar no centro. No centro da cidade, tu não encontra mais espaço para construir casas, então tu tem que construir conjuntos habitacionais na periferia, ali na vizinhança do centro. Por exemplo, eu coloquei aí para vocês na imagem. Desculpa, gente. O bairro da Ilhinha. A parte em azul que eu coloquei o texto tá cobrindo, mas do outro lado ali tu tem a Ponte São Francisco, não tá aparecendo aí porque tá tapada, como eu falei pra vocês, mas do outro lado, gente, do mar aí, você vai ver o centro histórico, o centro da cidade. Essa área ali é uma área periférica, mas tu vê aí dois tipos de área periférica. Tu tem a Ilhinha, que é uma área de baixo poder aquisitivo, e bem ali no fundo tu tem a Ponta da Areia, que é uma área de poder aquisitivo maior. Tu vê até ali que estão construindo alguma coisa, ou seja, é uma periferia de alto padrão, tá bem? É um subúrbio, que não tem mais espaço no centro da cidade. O fato é que a cidade tem esses dois espaços. O centro, que tem aí uma concentração de função comercial, financeira, uma importância, e as pessoas ali vivendo na periferia, porque não tem mais espaço no centro, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido, tá bem? Espero que vocês tenham gostado também. Então, até a próxima.